Dia 6 de novembro de 2022, Paulo Ricardo Paul, coronel de polícia reformado, como se nota ainda com alguma dificuldade para falar, não estou falando normalmente, em função ainda da cirurgia, mas está tudo bem. Essa semana devo ter um avanço nesse processo. Ontem, quando se publicou o contra-cheque de um veterano ganhando grana, a primeira coisa, e até normal, foi muito bom acontecer isso, foi acharem que podia ser uma fake news. A gente tem que sempre pegar isso. Tudo que aparece na internet, a primeira coisa que tem que vir na nossa cabeça é o seguinte: será que isso é fake news? Vou dar uma olhada. Aí verificaram isso, verificaram aquilo. Não, é real. Depois surgiu em outros grupos outro contra-cheque de uma outra pessoa. E eu, através de comentários, comenta com um, comenta com outro, eu cheguei à conclusão que esses não são os únicos. Nós já devemos ter mais de 10 recebendo nessa condição. Que condição? Através de uma liminar concedida pelo Poder Judiciário para pagar, substituindo a indenização do auxílio inatividade pela GRAM, que é vantajoso para veteranos, pensionistas e sequelados. Então, isso é uma ótima notícia. Agora, eu que tenho conversado muito, porque as pessoas que dominam as matérias, os assuntos, eles não precisam conversar muito. Eles já dominam, já têm um conhecimento fundamentado, né? Já enraizado sobre vários temas. Eles têm que só se atualizando, se aprimorando. Eu, como desconhecia muita coisa, inclusive em função do tempo que eu estou afastado do serviço ativo, né? Quer dizer, eu não falo sobre esses temas desde 2008. Estamos falando aí em 14 anos. Eu, de janeiro para cá, eu conversei com muita gente. Umas que conhecem mais dos temas jurídicos, outras que conhecem menos. Eu li textos que foram indicados, eu li artigos, tentando, apesar da minha idade de 65 anos, funcionar como uma esponja, né, para ir absorvendo um pouco daqui, um pouco dali. Aí surgiram as mobilizações, depois surgiu o TAC, aí começaram a surgir as primeiras sentenças judiciais, umas favoráveis, outras desfavoráveis, aí a gente lê a sentença e começa até a criticar a sentença, criticar no bom sentido, ver que no momento que o juiz sentenciou daquela forma, ele desconhece outros aspectos. Por quê? Ele não... Isso não é do dia a dia dele. Essa é a grande verdade. É uma legislação ligada ao direito militar. Então tem muitas outras legislações, né, que convergem para cada assunto. Então, às vezes, ele pega um trecho da Lei 9537/21 e fundamenta a sentença naquele trecho e esquece que lá na frente fala, às vezes, diferente daquilo que ele está sentenciando na própria lei. Mas por que isso tudo? Primeiro, porque a lei foi muito mal feita, né? Isso é de domínio público, né? Todo mundo já sabe disso.
O governador sabe, o secretariado dele todo sabe, os assessores dele todos sabem, os deputados da Alerj todos sabem, os assessores dos deputados todos sabem que a 9537/21 é realmente uma tempestade perfeita. Esse é o primeiro ponto. Agora, quando você começa a ouvir todo mundo, a ler vários textos, às vezes te indicam a leitura, vai lá na Constituição, coronel, dá uma lida nisso. E você vai agregando todos esses aspectos, você vai formando uma opinião. Eu, pelo menos, formei a opinião de que a grana deveria estar sendo paga para todos desde janeiro de 2021. Para todos. Da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Ativos, veteranos, pensionistas e sequelados. Mesmo com a tempestade perfeita, deveria estar sendo paga para todos. Por quê? Aí, as pessoas têm que pesquisar. Agora, tem um porquê que ele é muito importante. Por que pagam para alguns? Tenta explicar por que pagam para cerca de 1/5 das pensionistas e não pagam para as outras. Pega a lei, pega os textos legais e tenta explicar isso. Vê, por exemplo, a explicação do comandante-geral da Polícia Militar, que foi publicada lá no início do ano, com relação à GRAM, que era só para os ativos, e tenta entender como é que estão pagando para agregado. Tu não consegue explicar. Não há como explicar que uma pessoa que está fora da Polícia Militar, por exemplo, está na Alerj, é da ativa, está agregado, cedido lá, ganha grana. Pela própria explicação do comandante-geral, no boletim. Então, o fato de terem escolhido, porque essa foi uma decisão, pagar grana para alguns e não pagar para todos, foi uma decisão muito ruim. Ela pode ser questionada a qualquer momento pelos órgãos de controle. Por que esse tratamento diferenciado? Por quê? Baseado em quê? Então, penso eu, que independente do TAC, independente das ações judiciais, que eu recomendei desde o começo, interna corporis, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar devem adotar os procedimentos para pagar a grana para todos. É mais fácil explicar pagar a grana para todos do que explicar que estão pagando a grana para alguns grupos. Realmente a tempestade perfeita, ela está mexendo com o terreno. Sabe, aquela chuva forte, daquela enxurrada, vai arrancando, né?
a cobertura do terreno, vai aparecendo o que está embaixo do terreno. E se essa tempestade continuar caindo forte do jeito que está, prejudicando milhares de veteranos, pensionistas e sequelados, vai começar a aparecer muita coisa nesse terreno que não vai ser fácil de explicar, hein? Eu dei 2 exemplos. Não se explica, porque se paga algumas pensionistas, que são milhares, e não se paga as outras. Como também, por que se paga a GRAN quem está agregado? Não tem sentido. Mas vamos deixar por aqui. Só é apenas a minha opinião. Eu entendo que chegou o momento para minimizar os problemas que possam vir a ocorrer, tentarmos resolver interna corporis a questão do pagamento da GRAN para todos. Vai ser bom, porque vai ser uma solução nossa, todo mundo vai ficar satisfeito, porque os ativos não têm prejuízo nenhum se os veteranos, os sequelados e as pensionistas receberem a GRAN. As pensionistas que já recebem a GRAN não vão ter prejuízo nenhum se os veteranos, as pensionistas que não recebem, os sequelados recebam também a GRAN. Os que estão agregados também não vão ter prejuízo nenhum. Então é bom para todo mundo, para não abrir discussão sobre alguns aspectos. E são vários aspectos. É isso. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe, comente, inscreva-se no canal. É só clicar na imagem com o meu rosto. Juntos somos fortes desde 2007.